A vida é marcada por fases, e isso todos nós sabemos muito bem. E claro que a gente não consegue prever o futuro, o que vai acontecer, quando Deus ele dá algumas direções, fala algumas coisas sobre a nossa vida, o nosso futuro, aquilo que ele deseja fazer através de nós, são algumas pistas, né, daquilo que vai acontecer, mas a gente não sabe como, não sabe quando, não sabe a dimensão, né? Então a gente não tem controle sobre o futuro. Mas no nosso presente, eu entendo que nós precisamos buscar a Deus para entender qual é a fase que nós estamos agora. Qual é o capítulo em que eu estou na minha história? É momento do quê? O que é prioritário nessa fase que eu estou? Eu quero usar como exemplo, para você entender bem isso, essa questão de fases da vida, a história de Davi. Davi, ele tem uma biografia muito extensa, né? 1 Samuel, 2 Samuel, e você vê as fases da vida dele. Então, Davi ele tem ali a fase como pastor de ovelhas, né, o filho mais novo de Jessé, desprezado, rejeitado. Daqui a pouco ele é ungido a rei e ele vence Golias, então muda de fase, ele começa a ter uma visibilidade maior, ele começa a ter honras ali junto ao rei, e depois ele passa a ser perseguido pelo rei por conta da inveja que Saul tinha dele, e aí ele vai passar quase 10 anos tendo que fugir de Saul para não ser morto, e depois ele é ungido rei de Judá e reina sobre a tribo de Judá. Passam 7 anos, ele é ungido rei sobre a nação inteira de Israel. Então são fases que ele vai vivendo e ele sabia identificar o momento que ele estava, não atropelar a fase que ele se encontrava e extrair o melhor que ele poderia daquele momento. Então, por exemplo, quando Davi estava fugindo de Saul, ele já era ungido a rei, ele já tinha a promessa de um dia sentar no trono, mas ele não tentou antecipar, ele não tentou dar um jeito, fazer um atalho para fazer aquela fase ruim que ele estava vivendo passar e chegar onde Deus de fato tinha planejado para que ele chegasse. Ele soube viver cada dia daquela estação, daquele ciclo, e ele aprendeu aquilo que precisava ser aprendido para que ele tivesse, então, bagagem, para que ele tivesse maturidade e desse conta, né, do recado que seria assumir o reinado. E ele reinou por 40 anos, foi o maior rei de Israel. Então, assim, quando nós identificamos a fase que nós estamos, isso vai nortear as nossas escolhas. Na vida do jovem é realmente muito complicado e até meio tumultuado, porque a gente sai da fase de adolescência, que é uma fase de crescimento, de descobrimento, de busca por independência, muitos questionamentos, e aí a gente entra na fase da juventude, nem tudo ainda está resolvido, né, da fase da adolescência, a gente ainda carrega alguns traços que a gente vai lidando com eles até a fase adulta, e aí nós nos deparamos com responsabilidades que nós não tínhamos até então: trabalho, família, casamento, finanças, faculdade, sigo carreira militar, não sigo, faço um curso, presto concurso, vou fazer uma faculdade, não vou. Questões assim, mais de vida adulta, né? Embora muitas vezes nós estamos enfrentando questões também da nossa adolescência que não foram resolvidas. Então é uma fase de transição muito difícil, mas para cada pessoa tem um tempo, Deus vai trabalhar de uma forma muito específica e você precisa identificar qual é o momento que você está vivendo. De repente, o seu momento agora não é o momento da liderança ministerial, não é o momento de você pregar num grande evento, né, levando para o lado ministerial, não é o momento de você se destacar, né, ter aquela visibilidade. É o momento, às vezes, de você sentar, ouvir, aprender. Tem escola dominical, você está lá. Vai ter seminário bíblico, você está lá.
o EPOI, você vai se inscrever, vai participar, e aí você vai absorvendo aquilo. Às vezes, né, é um momento de você ter as primeiras experiências profissionais e você vai se dedicar àquilo para saber se é aquela área que você vai seguir ou não. É o momento de você fazer o Enem para passar na faculdade, né? E as áreas da vida, elas vão caminhando juntas e você vai identificando essas fases. A gente não pode se comparar com quem está do nosso lado, tentando, às vezes, viver a experiência do outro, importar a experiência do outro, porque são histórias diferentes, pessoas diferentes, e Deus tem propósitos diferentes para cada um de nós. Você precisa orar a Deus e entender em Deus. Eu não posso te dizer isso. Deus é quem vai te dizer qual a fase que você está. Por que isso é importante? Para você não tomar decisões que não cabem na fase que você se encontra, para você não assumir responsabilidades para as quais você não está preparado, para você não assumir escolhas que aquela fase ainda não é o momento para você fazer. Então você busca Deus para se localizar, para se encontrar. O que o Senhor quer de mim hoje? O que eu tenho que estar fazendo agora para me preparar para o ministério que o Senhor tem para minha vida? Para me preparar para a família que eu vou constituir? Então, é um momento de você desenvolver fundamento, de você buscar o estudo da palavra, de você se aliar com pessoas experientes que vão ser mentores espirituais, que vão te ajudar, que vão te apresentar direções, principalmente daquilo que não deve ser feito, né? Porque a maioria das vezes a gente não vai saber exatamente o que fazer, mas pela nossa experiência de vida a gente sabe, olha, eu fui por esse caminho e deu errado. E quando a gente ouve pessoas mais experientes e que têm essa sabedoria prática, ajuda a gente a ter uma direção. Então, o foco desse devocional é: entenda qual é a fase que você está vivendo hoje para que as suas decisões, para que a sua vida seja coerente com o seu momento. Não queira colocar a mão onde você ainda não alcança. Não significa que você nunca vai ter, não significa que você nunca vai poder, mas esse momento talvez não é o ideal. Deus está te preparando, Deus está te forjando. O mesmo caso de Moisés, que com 40 anos achou que estava pronto para libertar o povo, ele mata o egípcio, tem que fugir e passa mais 40 anos. Ele só vai começar o ministério com 80. Então, aprender a identificar as fases da sua vida